Olá, pessoal do segundo ano. Então, aqui é a professora Viviane. Vamos corrigir a nossa atividade 2, tá bom? Então, era uma atividade composta por questões envolvendo razões trigonométricas, tá? Algumas situações era para usar o seno do ângulo, ou o cosseno, ou a tangente, tá bom? Então, a gente está recapitulando essa parte introdutória de trigonometria, para que a gente possa avançar no nosso conteúdo, tá bom? Então, a primeira questão: suponha que um avião decole sobre um ângulo constante de 18 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, a altura h atingida pelo avião em metros é. Então, pessoal, a gente tem o quê? Temos a altura h, que é o que queremos descobrir, e temos essa distância que o avião percorreu, que foi 2.000 metros, tá? Então, temos aí o quê? Cateto oposto ao ângulo e hipotenusa, né? Com relação ao triângulo retângulo formado, temos cateto oposto e hipotenusa. Portanto, usaremos seno do ângulo 18. Então, pessoal, o seno de 18 é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o seno de 18? Olhando na tabelinha lá, ó. Temos que é 0,31. Então, você coloca 0,31 é igual, o cateto oposto não é x e o 2.000 não é a hipotenusa? Então, agora faça os meios pelos extremos, né? Só multiplicar aí inversamente. X vezes 1 é igual a 0,31 vezes 2.000. Então, 2.000 vezes 0,31 dá 620, letra C. Questão simples para usar seno. Então, era só percepção. Eu tenho cateto oposto, tenho hipotenusa? Uso seno. Questão 2. Para consertar um telhado, o pedreiro colocou uma escada de 8 metros. Ó, já disse aí a distância da escada, né? De comprimento numa parede formada por um ângulo de 60 graus. Sabendo que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 60 é raiz de 3, cosseno de 60 é 1 sobre 2, a altura da parede que o pedreiro apoiou a escada é. Então, pessoal, a gente quer a altura da parede. Então, ela é x, a gente chama ela de x, esse pedacinho aí da altura da parede. E a escada já sabemos que é 8, portanto, temos o que do ângulo 60 aí? Temos cateto adjacente, tá bom? Não é o que está na frente, e sim o que está do lado do ângulo. Então, adjacente mais a hipotenusa. Temos cateto adjacente e hipotenusa, usaremos cosseno do ângulo de 60, pessoal. Então, é bem simples. Se eu tenho o adjacente, cosseno. Se eu tenho o oposto, seno. Então, temos aqui o adjacente, ó, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o que a gente quer descobrir, então chamamos de x. Cosseno de 60 tá ali em cima, que é 1 sobre 2, né? Então, colocamos 1 sobre 2 é igual a x, que é o cateto adjacente, sobre 8, que é a hipotenusa. Agora, fazemos os meios pelos extremos, tá bom? Cruz credo. 2 vezes x é igual a 8, tá bom? Então, x vai ser igual a 8 dividido para 2, x igual a 4, letra E. Tá bom, pessoal? Questão simples de usar cosseno. Questão 3. Um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Do vento, esse pacote cai em uma distância horizontal x do helicóptero. No instante em que esse pacote atinge o solo, o helicóptero dista 200 metros do chão, conforme ilustra o desenho abaixo. Quantos metros esse pacote foi deslocado horizontalmente, pessoal? Então, eu quero descobrir esse pedacinho que está chamando ali de x na imagem. Olha que questão, né, do nosso cotidiano. Então, quantos metros esse pacote foi deslocado? Então, eu chamo de x. Quem é a situação aí? O ângulo é 30, né? Então, o que que o x é do 30? É o cateto adjacente, pessoal. Então, ó, adjacente com o cateto oposto. Olha aí os 200 metros aí, né? A distância do helicóptero ao chão, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu preciso do quê? Do seno, cosseno ou da tangente de 30? Como eu tenho os dois catetos, então eu tenho o quê? Tangente, usaremos tangente de 30. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é 200, e o cateto adjacente, que é x. Então, a gente sabe por essa tabelinha aí que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Fazendo os meios pelos extremos, raiz de 3x é igual a 600. X é igual a 600 dividido para raiz de 3. Vamos racionalizar, pessoal. O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo na fração por raiz de 3, ó. Multipliquei agora, temos embaixo que vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, dá o quê? Raiz de 9, que dá 3. Então, dá 600,
Raiz de 3 sobre 3, dividindo, ficou 200 raiz de 3, letra A. Então, essa questão aqui da parte de racionalização no final, a gente precisa treinar um pouco para não errar por questão de prática, né? De resolução de matemática básica. Então, pessoal, aqui revisamos bastante vários conteúdos. Além de revisar as razões trigonométricas, né? Ainda revisamos uma parte aqui de racionalização, né? Não podemos deixar a raiz no denominador de uma fração. Então, precisava multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, simplificou, deu 200 raiz de 3. Quarta questão. O corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representa a figura abaixo. Então, temos aí o caminhão, temos a altura do edifício. Nesse treinamento, qual foi a altura aproximada? Então, pessoal, a gente vê o ângulo aí da escada, né, de 60 graus. Então, vamos traçar aqui, seria o quê? Vamos descobrir esse pedacinho X, tá? Temos que aí embaixo é 7,5. Então, temos aí um triângulo retângulo com um ângulo de 60, em que a gente tem o quê? O cateto oposto a ele e o cateto adjacente. Então, se temos os dois catetos, tangente de 60. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Esse x aí não é a altura toda, tá bom? Depois que a gente encontrar esse x, temos que somar esse 1,5, que era a altura do caminhão ali, a parte até onde está a escada, 1,5, tá? Então, vamos aí. A tangente de 60 a gente vê ali na tabelinha que é 1,73. O cateto oposto é x e o cateto adjacente 7,5. Multiplicando 7,5 por 1,73, encontramos 12,975, tá? Agora, essa não é a resposta. Essa partezinha aí do x ainda precisa ser somada a 1,5 para ter a altura completa. Então, ó, somando tudo, temos 14 aproximadamente, tá? 14,5 aproximadamente, letra E. Tá bom, pessoal? Questão 5. Para se deslocar de sua casa até a sua escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo. Sabendo que a tangente de 60 é raiz de 3, a distância total em quilômetros que Pedro percorre no seu trajeto de casa para a escola é de... Então, ó, é a distância total. Ele quer essa distância de 4 quilômetros mais essa outra que vai até a escola, tá? Então, precisamos encontrar aí, vamos chamar de x esse pedacinho que falta. Temos aqui, ó, olhando para o 60, que é esse ângulo de baixo, temos o cateto oposto e o cateto adjacente do 60, tá bom? Eu poderia usar o do 30 também, tinha o cateto oposto e o cateto adjacente dele, né? Mas vou usar o 60, tá bom? Então, usaremos a tangente de 60, pois temos os dois catetos dele. Então, o tangente de 60 a gente vê ali na questão que é raiz de 3, tá bom? Então, raiz de 3 é igual a cateto oposto, né? 4, tá na frente do ângulo de 60, é o 4 quilômetros. E o que está do lado é o x que a gente quer encontrar. Então, 4 dividido para raiz de 3, precisamos racionalizar de novo, ó. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3, tá bom? Porque embaixo fica a raiz de 9, que é 3. Agora, pessoal, já ia marcar essa alternativa? Não. Precisamos perceber que a questão pede o percurso, o trajeto total que ele faz de casa para a escola. Então, de casa, ele andou esses 4 quilômetros, depois virou para a escola, andou mais esses 4 raiz de 3 sobre 3. Então, o trajeto total seria esse aí, ó. 4 mais esse pedacinho que a gente encontrou, que é 4 raiz de 3 sobre 3, letra C. Tá bom, pessoal? Temos que ter muita atenção ao que cada questão está pedindo. Sexta questão, o teodolito é um instrumento utilizado para medir ângulos, pessoal. Então, um engenheiro aponta um teodolito contra o topo de um edifício a uma distância de 100 metros e consegue obter um ângulo de 55 graus. A altura do edifício é em metros aproximadamente. É bem semelhante à questão passada, tá? A gente chama de x esse pedacinho, depois lembrar de somar a altura do teodolito ali, que é 1 metro, ó. O ângulo agora é 55, mas a gente tem cateto oposto e cateto adjacente do mesmo jeito, ó. Mesma forma de resolução, só mudou o contexto, tá bom? Então, tangente de 55, a gente vê que é 1,43, então já coloco ali. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 100, que é essa parte ali na horizontal.
Agora, multiplicando 1,43 por 100, temos 143, beleza? Já ia procurar e marcar, né? Não. Perceber que o x é só essa parte, ainda falta somar o 1 metro, que é a altura do teodolito, tá bom? Então, 143 mais 1, 144, letra D. Última questão. Uma escada encostada em um muro tem seu pé apoiado no chão a uma distância de 3 metros. Olha aí. Olhando para a figura, já tenho que o 3 é o oposto ao ângulo 30, tá bom? Conforme indica a figura abaixo, qual é o comprimento dessa escada? Se eu chamar ela de x, tá? Então, eu tenho o que do 30 aí? Eu tenho o cateto oposto e hipotenusa, tá bom? O cateto adjacente seria a altura aí da parede. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, seno. Usaremos o seno de 30. Então, o seno de 30, 1 sobre 2 é igual ao cateto oposto, não é 3, e a hipotenusa não é x? X é igual a 3 vezes 2, 6. Letra E. Então, pessoal, espero que tenham entendido. A gente está recapitulando, pois vai precisar para o nosso conteúdo de trigonometria, beleza? Então, vamos enviar as atividades no prazo, que é o quê? Essa semana, né? Então, tem gente enviando depois, né? Não vai contabilizar os pontos, né? Como os outros que estão enviando no prazo. Acompanhe os exemplos, pessoal, acompanhe as correções. É bastante gratificante a gente poder estar trabalhando e ter esse retorno de estarem vendo os vídeos, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar, só chamar. Os prazos são semanais, bons estudos. Até a próxima aula.